1 Reis, capítulo 18. Depois de um longo período, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra outra vez. E Elias foi apresentar-se a Acabe. Enquanto isso, a fome havia se tornado um problema sério em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo seu palácio. Obadias era um dedicado seguidor do Senhor. Certa vez, quando a rainha Jezabel tentou matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os alimentou com pão e água. Acabe disse a Obadias: precisamos procurar em cada rio e cada córrego do país para ver se conseguimos capim suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas para que eles não morram. Dividiram entre si o território que deviam percorrer. Acabe foi por um caminho e Obadias pelo outro. E assim fizeram, cada um foi sozinho para o seu lado. De repente, Obadias viu Elias, que vinha em sua direção. Imediatamente, Obadias reconheceu o profeta e se prostrou no chão diante dele. Realmente é o Senhor, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vai dizer ao rei que estou aqui. Ó Senhor, perguntou Obadias, que mal eu fiz para que me mande ao rei e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, o rei tem procurado o Senhor em cada nação e reino, de uma ponta a outra, para ver se o encontra. E cada vez que afirmavam, Elias não está aqui, o rei Acabe obrigava o rei daquele país a jurar que era verdade o que dizia. E agora o Senhor me manda dizer ao meu senhor, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Mas no momento em que eu deixar o Senhor, não sei para onde o Espírito do Senhor vai levar o Senhor. E quando Acabe vier e não o encontrar, ele me matará. No entanto, toda a minha vida tenho sido seu servo e tenho adorado o Senhor. Ninguém contou ao Senhor a respeito do que fiz quando Jezabel tentava matar os profetas de Deus? Eu escondi 100 deles em 2 cavernas e alimentei todos com pão e água. E agora o Senhor diz, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Certamente ele me matará. Porém, Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje me apresentarei a Acabe. Então, Obadias foi contar a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe viu Elias, exclamou, então é você o homem que trouxe essa desgraça a Israel? Você está falando a respeito de sua própria pessoa, respondeu Elias, porque o rei e sua família abandonaram o Senhor e, em vez de obedecer a ele, têm adorado a Baalins. Agora reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo, com todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Assim, Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. Elias disse ao povo, por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre 2 caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então, Elias voltou a falar. Dos profetas do Senhor, eu sou o único que restei. Mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-lo em pedaços e colocar os pedaços sobre a lenha do altar. Mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também prepararei o outro novilho e o colocarei sobre o altar do Senhor, e também não acenderei fogo debaixo dele. Então, invoque seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo para acender a lenha é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer esta prova. Depois, Elias disse aos profetas de Baal, primeiro vocês, porque são em maior número, escolham um dos novilhos, preparem o animal e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham nenhum fogo debaixo da lenha. Assim, eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar, e clamaram a Baal toda a manhã, gritando, ó Baal, responda-nos! Porém, não houve nenhuma resposta.
Depois eles começaram a dançar ao redor do altar, mas ninguém respondeu. Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia, para chamar a atenção do seu Deus. Talvez ele esteja falando com alguém, ou ocupado, ou talvez ele tenha saído de viagem. Talvez ele esteja dormindo e tenha de ser acordado. Então, eles gritaram mais alto, e como era costume, cortavam-se com facas e espadas até que o sangue escorria. Eles soltaram gritos a tarde toda até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve resposta. Não se ouvia nenhuma voz, ninguém atendia. Então Elias chamou o povo. Aproximem-se. E eles se aglomeraram ao redor dele, enquanto consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito, Israel será o seu nome, e ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor. Depois cavou um rego ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Encham de água 4 vasilhas grandes, disse Elias, e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Depois que fizeram isso, ele disse, façam isso novamente. E eles fizeram. Agora façam isso mais uma vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira para fazer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é Deus de Israel e que eu sou seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte para o Senhor. Então, de repente, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão e, inclusive, lambeu toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão, gritando, O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então, Elias ordenou, agarrem os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. Assim, eles agarraram todos eles, e Elias os fez descer ao córrego de Quizon e os matou ali. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois estou ouvindo barulho de chuva muito forte. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e curvou o corpo até o chão, com o rosto colocado entre os joelhos. Depois disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou. Não vi nada, disse ele. Por 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Finalmente, na 7ª vez, o servo exclamou, vejo que sobe do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse, vá depressa dizer a Acabe que pegue o seu carro e desça a montanha antes que a chuva o impeça. Dito e feito. O céu logo ficou escuro com nuvens e um forte vento trouxe uma grande tempestade. Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele apertou o cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada da cidade de Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. Quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito, e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias. Que os deuses me castigam com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor. Tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia e, bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. Então,
deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo: Levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos. Porém o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também. Saia e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: Por que você está aqui, Elias? De novo ele respondeu: Tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos. Porém o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também. Então o Senhor disse a ele: Volte pela estrada do deserto para Damasco, e quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça de Azael, para que ele seja rei da Síria. Depois derrame óleo sobre a cabeça de Jeú, filho de Ninzi, para que ele seja rei de Israel. E derrame óleo sobre a cabeça de Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para que ele tome o seu lugar como meu profeta. Qualquer um que escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. E fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esse Deus. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando um campo com 12 parelhas de bois. Elias o alcançou e atirou sua capa sobre os ombros de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias, dizendo: Primeiro me deixe beijar o meu pai, despedir-se da minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu: Vá e depois volte, mas lembre-se do que fiz a você. Então Eliseu voltou aos seus bois, matou os 2 bois que eram seus, usou a madeira do arado e do jugo para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne aos outros trabalhadores e ao povo que estava lá, e todos comeram. Depois se aprontou e foi com Elias como ajudante dele. 1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e, junto com 32 reis aliados com seus carros de guerra e cavalos, cercaram a cidade de Samaria, capital de Israel. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: É isto que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, também o melhor das suas esposas e seus filhos. O rei respondeu: Está bem, ó rei, meu senhor, eu e tudo que tenho é seu. Os mensageiros voltaram com outro recado da parte do rei Ben-Hadad: Você não somente deve me dar a sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos, mas amanhã, por estas horas,
Vou enviar meus homens, e eles vão entrar no seu palácio e nas casas do seu povo e vão tomar tudo o que quiserem. Então Acabe reuniu os conselheiros de Israel e disse: Vejam só o que este homem está fazendo. Ele está querendo a nossa desgraça, apesar de eu já ter dito que pode levar minhas esposas, meus filhos, a prata e o ouro conforme ele exigiu. Os seus conselheiros e todo o povo responderam: Não dê atenção a ele, não entregue nada. Então ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, o seu servo dará tudo que me pediu da primeira vez, mas não permitirei que seus homens entrem no palácio e nas casas do povo. E os mensageiros levaram a resposta a Ben-Hadad. Então o rei da Síria mandou esta mensagem a Acabe: Que os deuses façam de mim mais do que eu vou fazer a você se eu não transformar Samaria em punhados de pó para cada um dos meus homens. O rei de Israel replicou: Digam a ele, o guerreiro que está preparado para a batalha não deveria se orgulhar como um guerreiro que já venceu a batalha. Esta resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad quando ele e os outros reis bebiam em suas tendas, e ele ordenou aos seus oficiais: Preparem-se para atacar a cidade. E eles se colocaram em posição de combate na frente da cidade. Enquanto isso, um profeta foi até o rei Acabe e lhe disse: Assim diz o Senhor, está vendo esse exército inimigo enorme? Hoje mesmo vou entregá-lo nas suas mãos. Assim, finalmente, você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Mas quem fará isso? E o profeta respondeu: Assim diz o Senhor, os jovens soldados que vêm das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então ele convocou os jovens soldados vindos das províncias, e eram 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, um total de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda bebiam e se embriagavam, os primeiros soldados de Acabe saíram da cidade. Quando os jovens soldados das províncias se aproximavam, os sentinelas de Ben-Hadad informaram: Alguns soldados de Samaria se aproximam. Ben-Hadad disse: Peguem esses homens vivos, quer eles venham em paz ou venham para a guerra. Os jovens soldados das províncias marcharam para fora da cidade e o exército os seguia, e cada um matou seu adversário. De repente, todo o exército sírio fugiu de medo. Os soldados israelitas foram atrás deles, mas Ben-Hadad e alguns oficiais escaparam a cavalo. O rei Acabe saiu, destruiu a maior parte dos cavalos e dos carros de guerra e causou pesadas baixas ao exército sírio. Então o profeta se aproximou do rei Acabe e disse: Apronte-se para o outro ataque, pois na próxima primavera o rei da Síria atacará novamente. Isso porque, depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad disseram a ele: Os deuses dos israelitas são deuses dos montes, por isso eles venceram. Mas nós podemos vencê-los se o combate for nas planícies. Mas desta vez, vamos substituir os reis por outros comandantes. Forme outro exército igual ao que você perdeu. Consiga o mesmo número de cavalos, de carros e de homens. Vamos lutar de novo contra eles nas planícies, e não há dúvida de que os derrotaremos. E o rei Ben-Hadad fez conforme eles sugeriram. No ano seguinte, Ben-Hadad convocou o exército sírio e marcharam de novo contra Israel, desta vez em Afeque. Os israelitas também foram convocados, estabeleceram linhas de abastecimento e saíram para enfrentar os sírios. O exército de Israel podia ser comparado a 2 pequenos rebanhos de cabras, em comparação com as vastas forças dos sírios que cobriam todo o campo. Então o homem de Deus foi ao rei de Israel levar a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, visto que os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, eu vou ajudar você a derrotar este vasto exército e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados sírios no primeiro dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque.
mas o muro caiu sobre eles e matou outros 27.000. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu no quarto interior de uma das casas. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, temos ouvido dizer que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos até o rei de Israel vestidos com roupas de saco e colocar cordas ao redor dos nossos pescoços. Talvez ele deixe você viver. Então, eles foram ao rei de Israel, vestidos de panos de saco e com cordas no pescoço, e pediram a ele. O seu servo Ben-Hadad diz: Peço que me deixe viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão? Os homens interpretaram isso como um sinal de esperança e exclamaram: Sim, o seu irmão Ben-Hadad. Vão buscar o meu irmão. O rei de Israel disse a eles. E quando Ben-Hadad chegou, o rei o convidou a subir no seu carro. Ben-Hadad disse a Acabe: Vou devolver as cidades que meu pai tomou do seu pai, e você pode estabelecer postos de comércio em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. Acabe respondeu: Mediante um trato deixarei ir. Então, Acabe fez um tratado com ele e o deixou ir embora. Nesse meio tempo, o Senhor deu ordem a um dos discípulos dos profetas para dizer ao seu companheiro: Dê-me um golpe. Porém, o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse a ele: Já que você não obedeceu à voz do Senhor, um leão vai matar você logo que sair daqui. Quando ele saiu, um leão o atacou e o matou. Depois o profeta se dirigiu a outro homem e disse: Dê-me um golpe. O homem golpeou o profeta e o feriu. Então o profeta esperou pelo rei ao lado da estrada, tendo colocado uma faixa de pano sobre os olhos para disfarçar. Quando o rei ia passando por ali, o profeta gritou para ele e disse: Senhor, eu estava no campo de batalha e um homem me trouxe um prisioneiro e disse: Vigie este homem, se ele escapar, você deve morrer, ou então me pagará 35 quilos de prata. Mas enquanto o seu servo estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. Bem, nesse caso a culpa é sua, respondeu o rei de Israel. Você terá de pagar. Então, o homem arrancou a faixa que cobria os seus olhos, e o rei reconheceu que era um dos profetas. O profeta falou ao rei: Assim diz o Senhor: Já que você soltou o homem que eu mandei que morresse, agora você deve morrer no lugar dele, e o seu povo vai morrer em lugar do povo dele. Então, o rei de Israel foi para casa em Samaria, aborrecido e irritado.